vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livrinho singelo chamado Britt Marie Esteve Aqui, do autor sueco Fredrik Backman. Eu sei que esse autor aqui é bastante conhecido de vários de vocês, principalmente pelo primeiro livro dele que chegou por aqui, chamado Um Homem Chamado Ova. Vou deixar aqui a capinha do lado para refrescar a memória de vocês. Eu me lembro de muita gente lendo esse livro na época em que ele chegou por aqui. Eu mesma comprei esse livro naquela época, fiquei esperando passar o hype, até agora não li ainda, mas enfim, já atravessei a fila aqui com o livrinho da Britt Marie, porque esse foi o último lançamento do autor aqui no Brasil. A editora entrou em contato comigo me oferecendo o livro, e quando eu li a sinopse, que na verdade já é um trechinho do livro ali e tudo mais, eu vou deixar o link para onde vocês podem encontrar o livro na descrição do vídeo, vocês vão ver lá. Então, eu adorei aquele narrador. O narrador dessa história é aquele tipo de narrador engraçado sem fazer força. Então, assim, daqui a pouco eu vou ler uns trechinhos aqui pra vocês também, pra exemplificar isso que eu estou dizendo. Mas então, esse aqui é aquele tipo de livro que dá um quentinho no coração. Apesar dessa personagem aqui no início do livro ser muito chata. Então, assim, se você conseguir não se irritar com a Britt Marie ali no comecinho do livro, você vai adorar esta mulher logo de cara e o livro vai ser só alegria. Eu vou confessar a vocês que eu levei ali umas boas 100 páginas pra começar a gostar da personagem. O narrador, sensacional. Mas a personagem principal, gente, é uma dureza. Mas assim, o que aconteceu comigo durante a leitura desse livro é o que acontece com muitos de nós quando julgamos pessoas que a gente não conhece direito só pelo, sei lá, só por aquilo que a pessoa demonstra, ou seja, no caso aqui da Britt Marie, sua chatice. Enfim. A questão é que essa aqui é uma senhorinha de 63 anos de idade que logo no comecinho do livro está procurando pelo seu primeiro emprego. Então a gente já encontra essa senhora ali numa agência de empregos e tá tentando convencer a moça ali da agência a conseguir um emprego pra ela, sendo que ela não tem experiência nenhuma, tá numa idade já bastante avançada e aquela moça não sabe o que fazer. Outro detalhe a respeito da Britt Marie é que ela não tem lá muitos filtros, então assim, ela diz aquilo que está na cabeça dela. Mas ela procura ser bastante educada em tudo aquilo que ela faz. Então é aquele tipo de pessoa que te diz alguma coisa horrível, porém com muita educação. Então você fica sem reação, entendeu? Ela é uma pessoa muito metódica, então tudo precisa estar no lugar certo. Os copos precisam de porta-copos, os lápis precisam estar afiadíssimos, né, muito bem apontados e coisas assim. Inclusive o livro já começa com o narrador contando que para ela uma das coisas mais importantes da face da Terra é a gaveta de talheres. E assim, eu não sei como é que é a gaveta de talheres aí na sua casa, mas assim que eu terminei o primeiro capítulo, eu fui arrumar a minha. O livro começa assim, olha só. Garfos, facas, colheres, nesta ordem. Britt Marie certamente não é o tipo de pessoa que julga os outros. Longe disso. Temos um pouco de ironia aqui, mas vamos lá. Mas uma pessoa civilizada chegaria a pensar em arrumar uma gaveta de talheres de um jeito diferente de como devem ser arrumadas as gavetas de talheres? Não somos animais, somos... Então assim, ela janta todos os dias às 6 da tarde e ela convence as pessoas ao redor dela de que esse é o horário certo porque somos civilizados. Ela anda pra cima e pra baixo com um vidrinho de bicarbonato de sódio e toda oportunidade que ela tiver de limpar alguma coisa, ela vai parar pra limpar. Outra coisa também é que ela precisa de listas, ela é uma pessoa viciada em listas, então ela só faz aquilo que está na lista dela. Se alguém pede para ela fazer alguma coisa que não está na lista, ela não vai fazer, porque afinal de contas não está na lista. Então ela é esse tipo de pessoa. Até aí nada demais, não é mesmo? Só que assim, ela não sorri, ela não é simpática, ela vai se importando com os outros aos poucos, né, conforme ela vai conhecendo as pessoas, mas o jeito que ela demonstra essa simpatia pelo outro, essa empatia e por aí vai, tem a ver com cuidados. Ela cuida daquela pessoa. Então, em alguns momentos ela vai cozinhar alguma coisa para alguém ou ela vai limpar a casa de alguém. É isso. Aos poucos você vai conhecendo essa personagem, ela é a personagem principal, o livro é contado em terceira pessoa e o narrador é aquele tipo de narrador que segue um personagem específico, apesar de também entender tudo o que está ocorrendo ao redor dessa personagem, tá certo? Mas então, a questão aqui é que aos poucos você vai descobrindo por que essa senhora de 63 anos de idade que nunca precisou trabalhar na vida está precisando procurar por um emprego.
E você vai vendo que isso tudo vai acontecendo porque o casamento dela está arruinado, né? O marido tinha outra e ela acabou descobrindo da pior forma possível. Ele teve um infarto, ela estava lá no hospital cuidando dele e de repente chega outra, entendeu? Fica aquela situação horrorosa, ela não sabe mais o que fazer e resolve sair de casa. Uma vez fora de casa, ela lê num jornal uma notícia a respeito de uma mulher que foi encontrada morta depois de semanas em seu apartamento. Então ela percebe que ela precisa fazer alguma coisa porque ela não quer ser encontrada morta sozinha num apartamento qualquer. Ela precisa parar de usar a conta conjunta dela com o marido, precisa aprender a se virar e conhecer pessoas. É por isso que ela vai parar, então, naquela agência de emprego no início do livro, e o único emprego que aquela moça da agência consegue pensar para ela é um emprego num centro recreativo de uma cidade que está praticamente desaparecendo do mapa. A cidadezinha se chama Borg e é uma cidade que foi construída ao redor de uma estrada. Eu vou ler aqui um trechinho do livro em que o narrador descreve a cidade de Borg. Ele diz o seguinte, ó: Borg é uma comunidade construída ao longo de uma estrada, e isto, de fato, é o que de mais gentil se pode dizer sobre ela. Não é um lugar que possa ser descrito como um em 1.000.000, mas como um entre milhões de outros. Tem um campo de futebol fechado, uma escola fechada, uma farmácia fechada, uma loja de bebidas fechada, um centro de saúde fechado, um supermercado fechado, um shopping fechado e uma estrada que corre para os dois lados. Existe um centro recreativo que evidentemente não foi fechado, mas só porque ainda não tiveram tempo para isso. Leva tempo para fechar uma comunidade inteira, é claro, e o centro recreativo precisa esperar sua vez. Além disso, as únicas outras coisas dignas de nota em Borg são o futebol e a pizzaria, porque futebol e pizzaria costumam ser as últimas coisas a abandonar a humanidade. Enfim. Tá aqui um gostinho desse narrador maravilhoso, mas então, a questão é que ela arruma esse emprego nessa cidadezinha afastada chamada Borg. Quando ela chega lá, ela percebe que é praticamente uma cidade fantasma. Mas você ainda tem ali alguns moradores ainda, você tem um grupo de crianças jogando futebol largados na rua, porque o campo de futebol foi fechado. Tudo está fechando em Borg por conta de uma crise financeira. Essa crise financeira paira aqui a história toda, mas a gente nunca fica sabendo exatamente o que é que está acontecendo. A questão é que as pessoas estão abandonando Borg para, né, tentar a vida na cidade grande, né, enfim. E as únicas pessoas que ainda estão em Borg são aquelas pessoas que, né, o último a sair apaga a luz, sabe? Então, assim, são pessoas que insistem ali. Outras estão ali porque não conseguiram vender suas casas, afinal de contas, quem é que vai ser o louco, né, de querer comprar uma casa em Borg, numa cidadezinha dessa? E você tem essas crianças que são as últimas ali daquela vizinhança, né, filhos dessas pessoas, né, que estão ali esperando vender seus imóveis, né, enfim. Portanto, o time de futebol, que é uma coisa muito importante aqui nessa cidadezinha, né, o time dessas crianças já não existe mais. São poucas crianças jogando futebol ali. A maioria delas se mudou junto com os pais, portanto, estão ali em times de futebol de outras cidades, né? E esse centro recreativo é uma coisa meio largada às moscas, e é neste centro recreativo que Brit Marie vai conseguir então seu primeiro emprego. Quando ela chega lá, ela percebe que não tem absolutamente nada para ela fazer. A cidade é tão minúscula que não tem nenhum hotel, então assim, ela não tem nem as chaves do centro recreativo. Então quando ela chega lá em Borg com o carrinho dela, tá lá pegando a bolsa e tudo mais do carro, ela é atingida por uma bola. É assim que ela vai ser recebida então nessa cidadezinha. O que acontece? As crianças que ficaram, né, nessa cidade jogam futebol muito mal. Então, foi sem querer que uma delas deu esse chute na bola que atingiu essa moça. Mas enfim, quando ela acorda, essa moça não, essa senhora, né? Quando ela acorda, tem uma pessoa tentando acudi-la, ali tá uma pessoa numa cadeira de rodas. Então, assim, essa pessoa nunca se apresenta para ela. E o narrador começa dizendo assim: alguém a ajudou a se levantar. E aí, o nome dessa pessoa fica Alguém, o resto do livro inteirinho. Você tá vendo? São pequenas besteirinhas na narrativa desse livro que fazem ele ser uma graça. Então, assim, esse Alguém, que aos poucos você vai descobrir que é uma mulher, é uma figura engraçada pra caramba e vai ser ali, né, uma das primeiras amigas que Brit Marie vai fazer naquela cidade. Como é muita pouca gente, né, todo mundo vai se conhecendo, ela vai se enturmando meio que na marra, porque ela tem essa coisa, né, de ser socialmente esquisita. E aos poucos ela vai, então, se entrosando nessa cidade, né? Enfim, vai conhecendo cada uma dessas pessoas. O narrador se demora contando um pouquinho a história de cada um deles, inclusive das crianças. Ela vai se apegando a essas crianças. Chega um momento ali em que, como não tem tu, vai tu mesmo, ela vai acabar se transformando, então, na treinadora de futebol dessas crianças. Só que assim, ela não faz a menor ideia do que se trata, né? O jogo de futebol.
Ela só lembra que era um jogo muito chato que o marido assistia de vez em quando. E tá lá ela agora, como treinadora daquele time. Enfim, nem tudo são flores aqui. A gente vai acompanhando alguns dramas, né? O drama pessoal dela também, né? De ter abandonado o marido, né? Dadas as circunstâncias. Ter essa idade avançada e precisar, de repente, se virar sozinha, né? Então, não é tudo uma florzinha aqui nesse livro, né? Em alguns momentos você vai precisar de uma caixa de lencinhos aí, só que tô te avisando. Mas, em geral, é aquilo que eu falei pra vocês. É um livrinho para aquecer o seu coração. Então, pra você aí que está procurando uma leitura leve, uma história bonita sobre amizade, sobre superação, sobre uma idosa, né? A gente não vê muitos personagens principais idosos nos livros por aí. Um livro sobre como essas gerações, né, de avós, né, digamos assim, e crianças se dão, porque essas crianças vão meio que adotar a Brit Marie mesmo, né? Não só como coach, né? De repente ela tá ali, inclusive, servindo de cabeleireiro para essas crianças, né? Porque tudo fechou na cidade, inclusive o salão de beleza. Enfim, como eu ia dizendo, para você que está aí precisando de um livro leve, tranquilo, de leitura gostosinha para esses dias difíceis de quarentena, fica a dicona aqui para vocês. Eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo o link para onde vocês podem encontrá-lo. Recomendo fortemente que você experimente pelo menos a degustação ali do Kindle. Se eu não me engano, já tem até um filme sueco sobre este livro também. Aliás, se eu não me engano, todos os livros desse Fredrik Backman já viraram filme ou seriado em algum momento. Ele é um autor sueco de bastante sucesso que escreve essas histórias mais família, digamos assim, e eu digo isso como contraste daquele boom de autores suecos que a gente teve em meados dos anos 2000 por conta lá dos livros do Stieg Larsson e tudo mais. Mas é isso, deixo aqui a dica pra vocês, depois vocês me contem o que vocês acharam deste livrinho, me contem também se vocês já leram outras coisas desse autor, se vocês me recomendam também mais algum livro dele, e eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.